Jamal Hill volta aos treinos e praticamente confirma a luta com Alex Poatan. Essas e outras notícias a seguir, como Israel Adesanya indica retorno no UFC 300, Magomed Ankalaev faz promessa ousada para sua próxima luta, e o cancelamento da luta entre Dustin Poirier e Benoit Saint-Denis. Sim, tudo isso e mais um pouco aqui no MMA Meloto. Bem-vindos ao MMA Meloto. Saudações, clã! Eu sou o Igor Meloto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com as principais notícias do MMA internacional. E vamos começar falando sobre algumas pautas aqui que eu separei, algumas novidades interessantes. O Fabrício Verdun, ele vai lançar um novo podcast agora no próximo sábado, onde o primeiro convidado que fará parte, desse episódio inicial é o Júnior Cigano, o cigano que tá vindo lá dos Estados Unidos somente para participar do podcast. Parece que a rivalidade deles finalmente terminou. Inclusive o Verdun fez uma brincadeira em uma entrevista ao portal do Vale Tudo, onde ele disse que possivelmente vai chamar o cigano de papai durante o podcast. Vai rolar muitas brincadeiras lá e essa talvez seja uma delas. Lembrando, galera, que esse canalzinho é patrocinado pelo Esportes da Sorte. Sim, o principal site de apostas esportivas e entretenimento do Brasil, e eles estão apoiando tanto o MMA, pessoal, que eles montaram um time de atletas, como eu bem já falei aqui, que tá sendo inclusive bem legal acompanhar a jornada desses caras. Eles têm um perfil lá no Instagram chamado Squad MMA e vocês podem acompanhar aqui através de um link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E não se esqueçam, claro, de fazer aquelas fezinhas, do próximo UFC aí, por exemplo, que tá chegando. Pô, vocês que apostam aí em qualquer site de aposta furado por aí, por que não dar uma moral pra esses caras aí que apoiam bastante o MMA, gente? Vamos apoiar eles aí também. Se cadastrem lá e divirtam-se, tá bom? Mas com responsabilidade, claro. Isso só pra maior de 18 anos, beleza? Gente, Mike Tyson. Ontem eu trouxe aqui a informação, de que ele ia enfrentar possivelmente o Mark Hunt no final do ano. Essa luta estava sendo negociada, segundo a imprensa australiana, e um anúncio oficial estava previsto para acontecer agora nesse mês de fevereiro. Porém, segundo o jornal Daily Mail, a equipe de Mike Tyson negou que essa luta esteja sendo negociada e, nesse momento, Mike Tyson não tem interesse em enfrentar o Mark Hunt. Eles já haviam negado anteriormente, que o Tyson iria enfrentar o Fedor Emelianenko, e agora mais um nome foi desmentido, segundo a equipe de Tyson. O Mark Hunt chegou a se pronunciar sobre a luta, ele disse que é um desejo dele fazer esse confronto, de repente como a luta de aposentadoria dele, mas antes ele quer se testar no boxe sem luvas. Ele quer fazer essa luta no boxe sem luvas e no fim do ano daí se aposentar diante de uma luta com Mike Tyson. E a luta contra o Tyson, se acontecesse, era previsto para ser pelas regras do boxe tradicional. Rapidinha sobre Tatiana Suárez, galera, mudando agora de assunto totalmente. A lesão dela que ela teve, não foi nada tão grave assim como as outras, as anteriores. Ela teve um inchaço no joelho e não estava conseguindo fazer nenhum treino de wrestling, nenhum treino de sparring ou grappling, e pediu daí, pra luta ser cancelada, a luta contra a Amanda Lemos, e agora ela vai focar na recuperação dela, mas não deve demorar tanto, como outras vezes, aconteceu. Ela disse isso ao podcast Two Strauss. Bom, agora sobre Magomed Ankalaev, gente. Lembram que ele fez uma promessa que ele ia nocautear o Johnny Walker antes do quarto round? Que ele ia nocautear até o terceiro round, ele iria nocautear o brasileiro? Bom, ele cumpriu, E agora ele fez mais uma promessa. Ele disse que na próxima luta dele, contra Alex Poatan ou Jamal Hill, ele vai nocautear até o segundo round, seja contra quem for entre eles. Abre aspas, não preciso de wrestling contra nenhum deles. Ambos têm queixos fracos. Fecha aspas para Magomed Ankalaev, que escreveu isso no seu Twitter. Israel Adesanya, galera. Ontem à noite ele postou em suas redes sociais uma imagem do filme 300 e com a seguinte legenda: os deuses devem estar loucos. Foi o que postou Adesanya em suas redes sociais, com um emojizinho de um dragão ainda por cima e com a foto do personagem principal do filme 300. É bem verdade, que eu já tinha dito aqui antes que havia uma expectativa de que o Adesanya enfrentasse o Dricus du Plessis na luta principal do UFC 300. Era uma das possibilidades que estavam sendo trabalhadas pelo UFC. Essa informação foi dada inclusive pelo treinador do Dricus, que era tudo questão de ver como estava a saúde e a recuperação das lesões do Dricus du Plessis na luta contra o Strickland. Ainda a gente não tem uma atualização sobre isso, mas tudo leva a crer que esse é o plano A do UFC. Então agora vamos aguardar, Bom, Dustin Poirier versus
Benoit Saint-Denis, galera. Hoje a internet entrou em chamas, né? Muito por causa de um anúncio do Dustin Poirier, onde ele disse que a luta contra o Benoit estava cancelada, porque ele não tinha chegado a um acordo financeiro para essa luta. Pois bem, horas depois, ou até minutos, muitos jornalistas, né, começaram a investigar a situação, entrevistaram ele, fizeram um questionamento, né, de por que ele estava dizendo aquilo. Aí ele explicou que realmente era uma questão financeira, que ele não tinha chegado a um acordo, e aí muita gente se perguntou então por que o UFC anunciou essa luta, né? Essa luta foi anunciada no início de janeiro e tava tudo certo, né, que iria acontecer. O lado do Benoit Saint-Denis também tava afirmando que tava tudo certo, que eles tinham concordado com a luta, e o lado que realmente estava dando algum problema ali era o do Poirier. Alguns jornalistas, né, noticiaram que o contrato não havia sido assinado, e o Poirier até comentou que o contrato nunca tinha sido assinado, e o Dana White, inclusive, se pronunciou nas redes sociais, até citando um jornalista, dizendo que ele estava espalhando fake news, clickbait, enfim. O fato é, algum tempinho depois, o Poirier veio a público novamente e disse que o acordo havia sido firmado e que houve uma falha na comunicação entre ele e o empresário, que eles estavam há dias sem conseguir se falar, e aí ele segundo ele não sabia que o acordo tinha sido firmado, que o UFC tinha chegado nos termos que ele queria. Isso levou a uma série de questionamentos, né, de se realmente isso era verdade ou não, mas a gente tem aí a certeza agora de que a luta vai acontecer, né, no UFC 299, 5 rounds essa luta, no dia 9 de março, com o main event de Sean O'Malley versus Marlon Vera. Bom, pra encerrar, galera, Jamal Hill anunciou em suas redes sociais que está voltando aos treinos, inclusive ele postou uma foto com a boca dele ferida, disse que o sparring foi feito aí com um campeão, ele não revelou o nome, e praticamente confirmou que a próxima luta dele vai ser contra o Poatan. Lá no Instagram, nas mensagens trocadas entre ele e alguns fãs, né, um dos fãs, entre aspas, era o Belal Mohamed, dizendo let's go, né, vamos lá, e o Jamal Hill simplesmente respondeu assim, abre aspas, sim senhor, meu irmão, 2 cinturões voltando ao Centro-Oeste este ano, fecha aspas. Então, né, isso praticamente entrega que a luta dele com o Poatan vai ser anunciada aí a qualquer momento. De repente, o Poatan já tinha dito que havia já um acordo para a luta dele, para a próxima luta dele, e que o anúncio viria em breve também. Então, se o Jamal Hill voltou aos treinos e disse que o cinturão, né, vai voltar pro Centro-Oeste, a região dele lá, enfim, e tinha dito já que o UFC fez uma promessa, uma garantia para ele de que ele ia voltar lutando pelo cinturão, já que ele abandonou o título, meio que seguindo os passos do Jiri Prochazka, né, que fez isso quando se lesionou. Então o Jamal fez a mesma coisa, criando essa expectativa de que quando ele voltasse a lutar, seria pelo título, né? Chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você ficou até o final, comente Akira Corassani aqui embaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, e se você não gostou do vídeo, pode ver outra coisa aí, fica à vontade, eu não me importo. Não, me importo sim, fica, por favor, tá? MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto! Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.